Então, agora a gente vai estar falando sobre a agricultura itinerante, né? Uma agricultura que, dentro do processo histórico, veio desde o período colonial, né? Então, ela tem uma ideia de roça, né? Historicamente, nós falamos de roça, então, nós temos essa imagem aqui, quando os colonizadores eles estão chegando no território brasileiro, eles implementam esse tipo de agricultura. Por quê? Porque elas vão ter umas características peculiares que eu vou falar no próximo slide. Antes, nós temos aqui, relembrando uma aula anterior, a prática extensiva, né, que é aquela de forma arcaica, dependendo dos elementos naturais, dependendo da chuva, dependendo do sol. Se tiver, tem produção. Se não tiver chuva, não tem produção, né? Então, você não tem nenhuma mecanização, baixa mecanização dentro da sua produção. Você só vai ver essas características dentro de pequenas e médias propriedades, né? Ah, mas professor, eu tinha, às vezes tem latifúndios, mas é, quando a gente vai olhar, são latifúndios, né? Que não tem um acompanhamento, por exemplo, não tem uma produção destinada ao mercado externo, então está ligado a muito ao abastecimento do mercado interno, e é característico dos minifúndios, mesmo sendo um latifúndio, mas tem as características, percebe? Isso também a gente vai encontrar muito dentro da agricultura de subsistência. Na sua maioria das vezes, o agricultor de subsistência, ele utiliza a agricultura itinerante. Professor, dê detalhes aí. Então, já no período colonial, quando os portugueses eles vêm para o Brasil, que chegam aqui, eles têm uma ideia de começar a limpar a terra, limpar, entre aspas, né? Então, eles vão cortar madeira sem ter aquela dificuldade, é Mata Atlântica, uma mata fechada. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar as queimadas, eles vão utilizar as queimadas como processo de limpeza do solo. Então, eles tiram toda a vegetação, queima tudo, facilita depois para o corte e tal, e aí começa a plantar, ou começa a criar gado dentro na maioria das vezes, plantar, né? Então eles começam a plantar. Só que a ideia da queimada, ela provoca a diminuição da fertilidade do solo. É incrível como a galera não consegue entender isso. Então, quando eles queimavam, havia um aumento, uma perda dos nutrientes, do próprio potássio, do nitrogênio. Então, esses elementos iam sendo perdidos, o que significa dizer que a produtividade do solo também era reduzida. Então, com o tempo, em pouco tempo, esse solo ele perdia a capacidade de produção e necessitava fazer o quê? A mudança. Então, eles iam, colocavam fogo em uma nova área, limpava, plantava em uma nova área. E assim sucessivamente. Então, você tem, ela é uma agricultura itinerante porque ela sai mudando de local. Não tem um local fixo para produção. Também está ligado à rotação de culturas, tá? Muito ligado à rotação de culturas, porque quando saía daqui, deixava um outro tipo de cultura, né? Por exemplo, está plantando a cana. Então, plantou 3, 4, 5 anos, a cana já diminuiu a sua produtividade, já é uma cana mais fina, com baixa sacarose, e aí a galera, aí vamos para outro canto, aí planta cana em outro canto, e aquele local ali é destinado para plantar, por exemplo, as leguminosas, entre elas o feijão. Planta feijão aí, porque pô, o feijão, a rama do feijão é extremamente rica em potássio. O feijão, e aí o feijão ajuda aquela famosa fofar a terra, tá? Então, vai fofando a terra, aí muda de local novamente e sai mudando. Os principais produtos dentro da agricultura itinerante brasileira, nós temos aqui o milho, o inhame, a mandioca, entre outros, né? Mas veja que todos eles destinados ao consumo interno, ao nosso mercado interno. Ou seja, quem tem essa prática itinerante são os agricultores mais pobres, encontrados principalmente hoje, nós encontramos principalmente no sertão nordestino. Mas claro que ainda existe no Agreste, ainda existe no sertão, a gente vai encontrar no Cerrado, mas hoje predomina no sertão nordestino, tá? E um outro tipo de cultura vai ser a agricultura de subsistência.
A agricultura de subsistência, em sua grande maioria, é caracterizada por um sistema extensivo, onde depende dos elementos naturais, né? Depende da chuva, depende exclusivamente, tá? É de subsistência mesmo. O que é isso? É para o próprio consumo. A galera planta para consumir, a galera cria o gado, cria a cabra, cria a galinha para consumir. Eu trouxe aqui exemplo, duas fotos maravilhosas, né? De uma ex-aluna minha, uma ex-aluna nossa, a Neide Rocha, lá de Canapi. Então, os pais dela são agricultores, lá tem fazenda, tem terras de Canapi, e aqui está, criação de cabra, né, criação de galinha, então tudo isso para o próprio consumo. Você percebe que são técnicas tradicionais, arcaicas, quem vai cuidar do bicho, quem vai criar o bicho, quem vai fazer todo o processo, são os membros da própria família. Vejo que a galinha aqui está ciscando no terreiro, comendo milho, a cabra está no pasto aqui e tal. Então, a gente vai encontrar agricultura de subsistência em pequenas e médias propriedades. Você nunca vai ter um latifundiário dentro plantando para consumir. Nunca, né? No Brasil, não. Os latifundiários são destinados ao mercado externo. No máximo, ele vai destinar uma produção ao mercado interno. Mas agricultura de subsistência só a galera, assim, dentro dos produtores, né? A galera mais pobre mesmo, que é plantar para consumir, para sobreviver. A ideia é atender as necessidades básicas do consumo da família. É aquela galera que está ligada ao sertão, que está ligada com a terra, não quer sair lá de jeito nenhum. Inclusive, eu conversei com essas fotos com a Neide, né? A Neide e a Cicinha, que foram minhas alunas, e elas falaram: professor, meu pai não quer sair lá de Canapi nunca, 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 nunca. E é interessante. É interessante porque você tem essa ligação do produtor com o lugar, né? A gente vai encontrar nessas áreas mais pobres, principalmente no sertão nordestino, nós chamamos de agricultura de subsistência, beleza? E para finalizar, nós temos aqui a agricultura de plantation, né? O plantation, ele data desde o período colonial do século XVI, quando os portugueses vieram para cá e trouxeram a cana-de-açúcar e começaram a plantar. Inicialmente no litoral, depois subiram para, no caso do Nordeste, os tabuleiros costeiros, a região da Zona da Mata, e depois vai se expandindo. Hoje nós já temos plantio de cana no estado de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, né? Mas logo no início foi aqui no Nordeste. E nós temos o plantation, né, onde em grandes latifúndios, e não ficou exclusivo da cana não, viu? Outros produtos, né, nós vamos ver também que utilizam o plantation como característica. Então, o plantation são os grandes latifúndios, normalmente são monoculturas, apenas o cultivo de um produto. Nesse caso da foto aqui, ó, a gente vai perceber que aqui é a cana-de-açúcar, né, as máquinas realizando a colheita, e os plantations, em sua maioria, ele é destinado ao mercado externo, à exportação. Isso aqui não dá para exportar, aí joga para o mercado interno, como eu já falei. Normalmente ele utiliza uma elevada mão de obra em todos os processos, no plantio, na colheita, tudo vai utilizar uma grande mão de obra, né? E ocorre essa produção em larga escala, o que é bom para nossa, que de certo modo, né, tem esse ponto positivo, né? E vai estar utilizando características do sistema extensivo, características do sistema intensivo, né? Tem toda uma tecnologia, claro, melhoramento genético, elevada mecanização, mas em compensação, quando a gente vai utilizar, por exemplo, tem áreas ainda que aqui a gente já temos a gente já tem a colheita mecanizada, né? Colheita mecanizada. Mas quando a gente vai verificar, por exemplo, em outras áreas, ainda vai ser o cortador de cana, como eu mostrei para vocês um pouco mais atrás, o cortador de cana, tal. Então você vai ter essa mão de obra e essa mistura do sistema extensivo tradicional com o sistema intensivo mais moderno, tá? E a gente pode encontrar nisso aí uma média e baixa produtividade, no máximo uma média produtividade, justamente por essa mistura.
A galera vem investindo para melhorar ainda mais o plantation, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco para ganhar essa elevada produtividade. No Brasil, o produto que ganhou essa elevada produtividade, que vem ganhando, vem aumentando, é o algodão. O algodão, principalmente com o desenvolvimento de uma biotecnologia bem mais avançada, tal, massa, competindo com o mercado chinês. Além disso, outros produtos que nós encontramos aqui vai ser o açúcar, historicamente, desde o século XVI, o café, século XIX, século XVIII, XIX, a gente já vai ter uma elevada produção, o fumo também, entre outros, mas esses aqui se destacam. Tá, gente? E aqui a gente finaliza nossa aula falando sobre os sistemas agrícolas, né? Patronal, familiar, itinerante, subsistência e, por último, o plantejo. Tchau e até a próxima semana. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem com Deus.